Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 5 do livro Transição Planetária. Então, hoje nós temos como a nossa coordenadora que trará o resumo do capítulo, a Ângela, de Medianeira, querida amiga. Está com você. Boa noite, Gi, querida. Boa noite aos amigos dessas nossas quartas-feiras tão esperadas, né, para que nós possamos avançar nos nossos estudos. Recebam todos o nosso carinho. Então, hoje nós vamos mergulhar no capítulo 5, em que o benfeitor intitulou Novas Experiências. E o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda vai iniciar esse capítulo referindo que ele, após um certo repouso, após o momento de meditação, ele eleva uma oração e se entrega ao Senhor da vida com o intuito de se colocar apto a abraçar o trabalho que estaria ali por ser realizado, que logo mais eles fariam, juntamente com espíritos nobres, eles visitariam a Terra naqueles dias após a ocorrência do tsunami. Então, diz o benfeitor que estava envolvido em lágrimas, porque ele se encheu de um bem-estar tão grande que era oriundo da gratidão que ele estava sentindo, porque aquela era uma oportunidade que ele estava tendo de aprender através do trabalho e com o exemplo de espíritos mais abnegados. Então, ele relata essa sua prece, e depois de uma oração, então, que o Dr. Charles White profere, eles tomam de um veículo especial que os conduz até a cidade de Sumatra, lá na Indonésia, onde eles se instalariam junto com outros grupos que também os antecederam. E ali ele diz que aquele era o quarto país mais populoso do mundo e que era considerado o país mais populoso dentre os muçulmanos. E a cidade referida teve, naquela ocasião, 2/3, foi tomada por 2/3 de inundação e destruição. Já em dezembro, ele refere também que espíritos nobres se acercaram ali da região e organizaram comunidades transitórias que teriam a finalidade de receber os desencarnados lá naquele evento, naquele terrível evento sísmico. O benfeitor, então, mais adiante relata que, embora ele houvesse acompanhado lá na colônia em que eles estavam, porque eles tiveram contato, eles visualizaram os acontecimentos naquelas telas que nós vimos anteriormente, mas só no momento em que ele chega ali, ele tem exata noção dos danos, dos estragos causados por aquelas ondas imensas que foram produzidas pelo terremoto naquelas águas profundas do Oceano Índico. Então, a força daquele evento se espalhou também pela costa ali, a costa da Índia, Sri Lanka, da Tailândia, algumas ilhas em torno e também parte da África, não com tantas proporções, mas também chegou a afetá-los. E diz ainda o benfeitor que, como resultado, ele refere a essa expressão, resultado lastimável, ocorreram alterações na massa terrestre, no seu movimento, na inclinação do eixo, que foram detectados por instrumentos sensíveis. Ele aponta que a devastação foi tão grande que só na primeira onda, mais de 150 mil vidas foram ceifadas. A psicosfera do ambiente, diz ele, era densa, como se dá naturalmente nas grandes tragédias, nas tragédias desse porte. Se ouvia ali, naquela região, o clamor de multidões que ele adjetiva como desvairadas, enlouquecidas pelo sofrimento, vagando, como ele afirma, como ondas humanas sem destino. E os socorros ali chegavam igualmente. Naquele momento já existiam mobilizações e pessoas, a solidariedade já se fazia presente, mas igualmente ali instintos agressivos dominavam grupos de exploradores,
como ele coloca, de vadios e criminosos que se aproveitavam daquela oportunidade para ampliar rapina e terror. Ali, então, se davam tempestades vibratórias sobre aqueles rescaldos humanos e geográficos. Então, chegaram ao local que serviria de suporte para aquelas incursões que eles fariam no planeta. Após eles serem orientados sobre a tarefa que realizariam por aquele nobre benfeitor que os conduzia, eles se dirigiam àquela região devastada. E o cenário, naturalmente, ali era de grande dor e de destruição. Diz ele, refere corpos em decomposição, identificados uns, amontoados outros, e ele chama a atenção de grupos, daqueles grupos que tinham fortes ligações espirituais que eram mantidas por esses recém-desencarnados. Então, aqueles espíritos ainda completamente imantados, aqueles corpos já em decomposição, mas não se davam conta da ocorrência grave que se abatia. E eles, permanecendo imantados a esses despojos, experimentavam angústias daquele afogamento, né, dores das pancadas que eram produzidas pelos choques com aqueles destroços. E afirma Manuel Filomeno de Miranda que era naturalmente o desespero defluente da ignorância. Entrecortado, então, por algumas preces também que se ouviam de quando em quando, que se reportavam, eram dirigidas a Alá, mas também observavam-se muitas blasfêmias. Então, esse era o cenário de muitas misturas de dores, de angústias, de súplicas, um verdadeiro desespero. E ali havia um movimento de encarnados em atividade de auxílio também, que já demonstravam a solidariedade. Dr. White, então, se encaminha nesse momento, passando por destroços, por aqueles corpos, até um grupo de desencarnados que fazia recordar, na expressão de Manuel Filomeno de Miranda, uma alcateia de lobos famintos ou chacais disputando os despojos daquelas presas mortas. Então, havia ali uma disputa pelas energias daqueles recém-desencarnados, e isso se dava, na verdade, porque havia uma identificação entre aqueles que viveram com grande responsabilidade, que naturalmente geravam uma sintonia vibratória com aqueles espíritos, aqueles chacais, e criavam processos de vampirização. O trabalho, então, dos benfeitores era afastá-los dali, né, tentando despertá-los para a realidade espiritual. Então, sinalizado pelo Dr. White, Abdul, que estava ali com uma indumentária muçulmana convencional, se levantou e recitou versículos do Corão com uma tonalidade ritmada. E isso, diz o benfeitor, que gerou um silêncio. E então Ana, a enfermeira que acompanhava o Dr. White, se aproxima com um archote que clareava o ambiente. Então, o Dr. White explica a ocorrência que tivera lugar ali há pouco tempo. E nesse contexto, então, o padre Marcos retira da mão de um daqueles espíritos, daqueles chacais, um outro espírito que se debatia. Então, diz o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, que aquele contexto ali, em várias ocorrências, se dava, e que a grande luta, em realidade, era por retirar as energias daqueles corpos em decomposição, e aqueles espíritos sem consciência do que se dava, sem entendimento, produziam uma grande aflição, uma grande angústia. E ele refere o benfeitor que, num dado momento, ele se aproxima, ele vê uma cena que o chama bastante atenção, de uma mãe com uma criança em desespero, porque aquela era a cena que houvera ficado do último acontecimento, quando esta mãe, vitimada com a criança, sofre, grita daquela angústia procurando aquela criança. Então, nós vemos que existiam ali inúmeras experiências que o benfeitor descreve aqui, e que eram produto daquele quadro, daquela dor extremada, daquele acontecimento abrupto e daquela condição de ignorância. Mas, diz o benfeitor,
que, como conhecedor da alma humana, Abdul ali, ele tentava esclarecer mesmo aqueles que o intimidavam, porque alguns daqueles espíritos mesmo que eram, que estavam com aqueles outros sobre o seu domínio, tentavam lutar como se fosse uma verdadeira, como ele coloca aqui, um verdadeiro pugilato, uma disputa, uma luta, mas os benfeitores seguiam, eles permaneciam naquela tentativa, naquele trabalho de fazer com que aqueles espíritos pudessem despertar para a sua realidade. Então, no determinado momento, o Dr. White explica o que se dava, conta do acontecimento, e à medida, então, que eram diminuídas aquelas ligações daqueles perispíritos, aqueles corpos, aqueles cadáveres que se estavam imantados, o torpor da desencarnação se dava efetivamente, só após isso. Então, ali foram aplicados muitos passes dispersivos, os benfeitores os auxiliavam, para que eles pudessem sair daquela sensação de angústia, daquela dor, e só então experimentassem o torpor da desencarnação, entrando então no sono agitado, que é típico das últimas imagens captadas antes da morte física. Mais adiante, diz o benfeitor, que sem nenhum enfrentamento verbal ou mental, os benfeitores auxiliavam. Desta forma, naquele cenário, a ajuda que os benfeitores davam não era de maneira alguma violenta, não feria nenhum princípio ali de respeito, mesmo aquelas criaturas extremamente vinculadas, como ele disse, como se fosse aquele grupo de lobos ali, sorvendo aquela energia. Diz, em um determinado momento, dando-se conta da impossibilidade, caindo na realidade de que não desejavam aceitar, aqueles perdiam completamente a lucidez e atiravam-se de encontro ao solo, uns daqueles que despertavam, outros revoltados em pranto de agonia, impedindo qualquer ajuda da nossa parte. Então, vejamos, os benfeitores estavam ali auxiliando, mas não feriam o respeito, tentavam esclarecer. E, num determinado momento, diz o benfeitor, nessa frase que nós leremos, não existem violências nas leis de amor, sendo necessário qualquer forma de identificação entre aqueles que necessitam e quem se predispõe a ajudá-los. Então, esse é um ponto alto aqui do capítulo, porque o benfeitor refere de forma muito clara que mesmo na tarefa de auxílio era respeitado que houvesse uma abertura para que os benfeitores pudessem auxiliá-los. Então, eis porque, não poucas vezes, o sofrimento ainda é a melhor psicoterapia de que a vida se utiliza para despertar os dementados pelo prazer e os aficionados da crueldade. Então, esse labor, esse trabalho que o benfeitor descreve como exaustivo e de grande significado, porque o auxílio de libertar aqueles espíritos que se beneficiavam dessa dádiva do sono, que era imediatamente transferido para os setores de auxílio. Então, esse capítulo nos descreve de forma muito detalhada o que foi esse mergulho que a espiritualidade, que os benfeitores fizeram para auxiliar aqueles espíritos, porque a primeira tarefa era tirá-los daquele grau de inconsciência. Então, o Dr. White comunicava-se mentalmente com os benfeitores, fazendo com que permanecessem naquele auxílio, porque muitos eram os enfrentamentos. Naquele momento, eles atenderam a mulher desvairada, então em sofrimento. Mais adiante, houveram outros atendimentos em que todos eles foram socorridos. E então, num determinado momento, diz o benfeitor que Yvonne veio em socorro e concentrou a atenção nos laços que mantinham a presa ao veículo carnal sem qualquer utilidade naquele momento. Então, vejamos, eram tantos os desafios, porque eram tantos os tipos de espíritos com as mais diversas necessidades, como nós vimos aquela filha que cuidava da mãe e que, num determinado momento, é levada também, e em desespero, naquele sofrimento, depois é auxiliada por esta mãe, que já num grau mais elevado de desenvolvimento espiritual, vem auxiliá-la, e são levadas para outro local.
Então, diz o benfeitor, ainda não víramos tudo que a natureza humana é capaz enquanto lhe predominam as forças brutais do primarismo. Estávamos absortos no atendimento daquela mole sofrida, quando alguns indivíduos ainda reencarnados começaram a remover os corpos sem qualquer consideração, aproveitando-se das sombras terríveis da noite. E aí diz Dr. White, finalizando já o capítulo, que aqueles eram assaltantes de cadáveres, que se utilizavam, que buscavam, diante de todo aquele cenário de dor, algo que os pudesse interessar, sejam aqueles bens que estavam ali, daquelas pessoas que foram levadas. Então, diz o benfeitor, embora as autoridades estejam tentando pôr ordem no caos, os infelizes aproveitadores recorrem a todos os expedientes possíveis, objetivando lucrar com a desdita dos outros. Mas, diz ele ao final, continuemos sem prestar-lhes atenção, desde que estamos em campos vibratórios muito diferentes. Então, essas eram os aspectos que nós gostaríamos de ressaltar do capítulo, que certamente é um capítulo de valioso material para os nossos estudos. Devolvemos a palavra a você, Gi. Excelente, Ângela, muito obrigada. Agora a gente convida a Jussara para fazer suas considerações, os seus aprofundamentos sobre o capítulo. Boa noite, Jussara. Boa noite, Gi, Láudios, boa noite a todos, que alegria estarmos aqui mais esta semana e dar continuidade a esse estudo. Obrigada, Ângela, pelo excelente resumo que, sem dúvida alguma, facilita muito o nosso trabalho. Hoje eu resolvi fazer uma abordagem um pouco diferente, em vez de trazer, assim, fazer uma abordagem mais bibliográfica, fazer uma abordagem um pouco mais reflexiva, porque quando eu estava lendo, né, estudando para nós, para hoje, a respeito deste capítulo, especificamente, né, como a Ângela acabou de dizer, tem tanta riqueza, tem tantos assuntos para nós explorarmos e aprofundarmos, começando já na primeira frase, né, quando ele se refere à questão da oração. Aqui nós temos um espírito já num grau maior de esclarecimento, trabalhador, afinco, como sabemos, né, Manuel Filomeno de Miranda, na dedicação, nesse intercâmbio que tem feito também conosco aqui, através do nosso querido Divaldo, mostrando a reverência que os espíritos, já com certo grau de esclarecimento, se colocam quando estão para realizar um trabalho perante o Senhor da vida, como se utilizam da oração. Então, isso deveria servir para nós, para nos alertar da importância da oração. Talvez nós pensássemos, já estou no plano espiritual, não preciso mais orar. Não, nós vemos essa dedicação, esse trabalho desses espíritos, e quando ele continua dizendo, inclusive, da própria emoção que chega até ele, né, compreendendo o valor da prece que tantas vezes nós negligenciamos, né? Quantas vezes nós nos esquecemos de realizar as nossas orações, e as orações especificamente, como ele coloca aqui, uma oração de gratidão, uma oração de compreensão, refletindo no trabalho que lhe é possível realizar, nas oportunidades que recebe. Mas isso não acontece só neste plano espiritual, acontece conosco, não acontece só com os espíritos que já se encontram numa categoria de maior esclarecimento, como o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, mas acontece conosco também. Agora estamos tendo oportunidade de trabalhar, agora estamos tendo oportunidade, cada um de nós, de contribuir com as nossas vibrações, para que os estudos realmente aconteçam de uma maneira que possa atingir a todos os corações, né?
clarificar as mentes. Então, compreendendo essa importância. E muitas vezes o que nós falamos, ai meu Deus, lá no centro espírita, aquela pessoa que era para fazer o trabalho não veio, sou eu que vou ter que fazer no lugar, né? Quando nós temos um pouquinho mais do entendimento, a gente não é que a gente vai ficar contente porque o outro faltou, mas contente por termos mais oportunidades de servir. E aí coloca, né, quando ele descreve a respeito das várias frentes de trabalho, quando ele chega naquela região, né, na cidade de Sumatra, como ele coloca aqui, e encontra outros grupos de trabalho. E eu acho importante nós refletirmos, porque às vezes a gente lê, chegou lá, tinha mais grupos de trabalho. Primeiro, de nós lembrarmos o seguinte, que as equipes espirituais, elas estão por toda parte, né? Falam mesmo que, inclusive, colônias espirituais, elas têm, vamos dizer assim, sucursais em outros países, né? Então, por exemplo, eu lembro que da colônia de Cairubar, né, Aurora Nova, né? Não sei, agora eu estou esquecendo o nome, eu estou lembrando em inglês, não estou lembrando em português, mas acho que é isso. Alvorada Nova, que ela cita que ela tem sucursais em mais de 200 cidades, né, espalhadas pelo mundo. Então, essas equipes, primeiro, elas vêm dos diversos países, como nós vemos quando vamos lendo o capítulo, inclusive dos países aonde estão realizados o socorro, para que haja uma identidade cultural maior entre os espíritos que estão realizando o atendimento e aqueles que estão recebendo assistência, seja no campo de vibração para os encarnados, como especificamente para os desencarnados. Mas por que nós achamos que vai tanto espírito, tanta equipe de trabalho para uma região dessa que sofreu uma calamidade? Simplesmente para limpar o ar, porque as vibrações, como nós vimos, a psicosfera estava doente, estava difícil, estava afetada com aquela tragédia toda. Afinal, nós vamos pensar, pelo ponto de vista da matéria, que isso poderia ocorrer muito mais realizado no campo material do que especificamente no campo espiritual. Mas se nós nos lembrarmos, nós fizemos inclusive uma apresentação sobre isso quando estávamos estudando no rumo do mundo de regeneração. O que acontecia? Nós temos que nos lembrar que quando o desencarne ocorre, ele necessita, né, e nós temos a assistência de técnicos espirituais para realizarem esse desencarne. Aqui nós estamos falando que, como resultado do tsunami, nessa região fala em termos de 150 mil pessoas, mas foram 250 mil mortes que ocorreram, né, assim, de repente, nessa calamidade. Então, são 250 mil espíritos necessitados desses técnicos para auxiliarem justamente no desligar dos laços, né, como nos colocou a Ângela, né, que era um momento onde os espíritos vão desencarnar, né, porque antes existe a morte, depois o desencarne, e como inclusive fala, né, nesse atendimento do religioso, do padre Marcos, né, que fala que ele chegou lá, e se vocês lembram, quando nós falamos sobre esse assunto nessa outra obra que estudamos, que justamente na hora do desligar do chakra coronário, né, então do centro de força coronário, para que haja o completo desligamento do espírito. Então, é isso que essas equipes espirituais numerosas estavam fazendo lá, para prestar um auxílio, inclusive para ajudar no próprio ambiente da Terra, né? E é interessante também quando vou agora fazer que nem a nossa querida Sueli Caldas, e vou falar, quando o MPM, ele chega e fala sobre essa antecipação da tragédia. Algumas pessoas podem querer ler isso e falar, mas como assim? A tragédia ocorreu no dia 26 de dezembro, e eles estão dizendo que no começo de dezembro a turma já estava lá, né, esses espíritos, preparando os campos, preparando tudo para receber. Então, quer dizer
que existe fatalismo, né? Existia uma premonição da parte dos espíritos, por exemplo, isso já era uma fatalidade que tinha que ocorrer. Nós temos que analisar isso não como fatalismo, não como premonição, mas compreendendo que isso era uma constatação, como foi falado, inclusive, no nosso estudo anteriormente, pelo meu marido João, né, que falou sobre as questões das placas tectônicas. Isso não acontece repentinamente, então os espíritos já estavam verificando, né, os movimentos da Terra, que certamente levariam a esse tipo de tragédia como aconteceu. E quando fala nessas mudanças, né, porque a Terra também está passando, por isso que nós estamos falando em transição, não só do ponto de vista, mas especificamente, muito mais importante, do ponto de vista de nós, espíritos imortais, mas a própria Terra está se adaptando, está passando pelas dores de um crescimento, de um mundo também que vai propiciar muito mais equilíbrio, muito menos dificuldades em relação a todas essas calamidades que nós vimos. O próprio Divaldo, em algumas palestras, ele já citou a questão sobre tsunamis, terremotos, vulcões, como eles estão realmente influindo, né, e alinhando o eixo da Terra, que nós sabemos que se encontra assim, meio não perfeitamente na vertical, mas num grau de 23 graus, né, mais para um lado, e que essa mudança vertical já está ocorrendo e ocorre justamente com essas questões. Algumas correntes religiosas, espiritualistas, mencionam, né, que a Terra vai chegar como um mundo mais, vamos dizer, fisiologicamente, né, nas suas questões geográficas, mais ameno ainda para nós, em questões climáticas, quando atingir o equilíbrio, seu eixo estiver completamente na vertical. Então, são questões que são importantes nós refletirmos. Sem dúvida alguma, também eu estou fazendo aqui a primeira parte, depois a Tânia nós dividimos o capítulo em duas partes, a questão quando ele aborda o sofrimento dos encarnados, né? A morte súbita, como nós sabemos, ela é sempre muito difícil, não só para os familiares que ficaram, mas também para os espíritos que se encontram, então, completamente desarvorados, sem conseguirem compreender exatamente o que se passou. Então, nesse momento, quando ele fala a respeito dessas tempestades vibratórias, sobre como a psicosfera ambiental estava densa, não somente do ponto de vista, né, físico, né, onde nós vemos os familiares, todos aqueles que são tocados pela tragédia humana, né, a compaixão que deve existir em nossos corações. Então, o que acontece? Nós vamos ver esse espargir de energia, de dor, de preocupação, de desespero, quando nós estamos em relação a essas calamidades. Então, imaginamos como aquilo se encontrava. O próprio espírito, né, se mostra condoído com todo aquele sofrimento. Os espíritos recém-encarnados, que também emitem essas vibrações também de tristeza, de desespero, né, de não entender ainda, mas ao mesmo tempo sentindo aquilo que tinha ocorrido com eles, não compreendendo. Então, por isso que essas equipes tinham que agir rapidamente para poder, inclusive, contaminar menos todo o ambiente, toda a psicosfera terrestre, porque nós sentimos as vibrações de dor que chegam de outros continentes quando passam por essas situações calamitosas, né? E a caridade em ação.
a caridade em ação da parte dos espíritos dedicados, a caridade em ação por parte daqueles que, condoídos, já começaram a enviar recursos, que se deslocaram até lá para poder ajudar, equipes médicas. É certo que nós encontramos aqui também um capítulo muito triste, que é o capítulo daqueles que estavam explorando os cadáveres, procurando tirar vantagem, mas também temos que compreender que muitos deles, às vezes, né, dessas pessoas que assim o faziam também por desespero, pela fome que podia imperar também naquela região, mas sem dúvida alguma, um capítulo triste, quando ainda imunes à dor alheia, eles acabam se entregando a esse tipo de ação tão mais difícil. Em relação às ligações espirituais dos desencarnados, como, né, nos chama atenção, o nosso querido Lincoln vai estar abordando, então, na sua fala, então nós não vamos falar muito sobre isso agora, mas, de novo, lembrando, né, que a morte súbita é sempre muito mais difícil, né? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da vampirização. O que é a vampirização? É justamente o Dr. White descreve no sentido de que existiam aqueles espíritos, aquelas hordes de espíritos que estavam ali disputando as energias, porque aquele fluido vital, porque a morte súbita, ao contrário da morte que vem no processo lento, onde nós vamos desgastando a nossa energia vital, a ponto de que a morte, depois a desencarnação, ocorre de uma maneira muito mais fácil. Na morte súbita, quando nós estamos ainda repletos da nossa energia vital, ela acaba sendo mais difícil para o espírito e mais disputada por aqueles que ainda querem vivenciar as sensações do corpo físico, mas que para isso dependem justamente dessas energias vitais. Isso é descrito no livro de André Luiz, quando ele fala a respeito dos matadouros, de onde aqueles verdadeiros vampiros, que como nós vemos hoje, né, a lenda expressando a realidade, né, onde ainda, infelizmente, vemos espíritos que se encontram nessa categoria de sofrimento, ainda necessitando. Isso seria um capítulo para nós, assim, né, de depois trabalhar mais prolongadamente, mas vamos usar aqui o nosso tempo só para fazer as últimas considerações. Quando chega mais para essa parte a parte que é a minha parte final da metade do capítulo, vem o momento em que aquele espírito Abdu vai fazer a prece. Então nós falamos já da prece, da importância da prece, mas nós temos que compreender, né, às vezes quando a gente brinca e fala, se você conversar com a sua planta vai ficar muito mais bonita, né? Aí eu até brincava, quando eu vinha aqui para os Estados Unidos, eu falava, e agora eu tenho que falar com a planta em português ou em inglês, né? Que linguagem que ela vai entender? Então fica claro para nós que é muito menos uma questão de palavras e muito mais uma questão de emoção. O que está jorrando realmente do nosso coração? O que nós queremos dar? Então é nesse momento que ele eleva o pensamento e começa a recitar esse ayat, que vem das Asuras, como fala assim, numa vibração especial, emitindo um som que envolvia palavras. Então nós temos que lembrar disso, toda essa nossa conexão espiritual com o mais alto, ou com aqueles que, nesse caso, eram aqueles que ele queria realmente impactar naquele momento de desespero, de desequilíbrio, de dor. Eles estavam muito mais suscetíveis a sentirem as ondas vibratórias que irradiavam desse espírito em questões de amor, de doação, né? De vontade de auxiliar, do que
propriamente nas palavras que, sem dúvida alguma, eram familiares a esses espíritos que viviam naquela região, mas que eram muito mais impactados por isso. É interessante porque existem técnicas que falam que, por exemplo, o nosso próprio Pai Nosso, né, quando nós recitamos o Pai Nosso, em algumas técnicas da yoga, né, das questões de respiração, ele fala que o Pai Nosso tem a cadência perfeita para a respiração que o nosso corpo necessita, que é 4, 4, 4 e 4. Então, você inspira, conta até 4. Segura, conta até 4. Expira, conta até 4, durante, né, contando até 4, e não faz nada por 4. Então, quando nós recitamos o Pai Nosso, algumas preces, eles têm essa cadência que, inclusive, trazem uma harmonização, né? E, então, a nossa parte que nós gostaríamos de apresentar era essa, e passamos, então, de volta aí para a querida Gi. Excelente, Jussara, como sempre, muito bom. Muito obrigada. Então, agora nós vamos convidar a querida Tânia para dar continuidade aos aprofundamentos. Boa noite, Tânia. Boa noite, Gisele, a todos e todas. Vamos dar continuidade. Jussara inicialmente trouxe que seria reflexivo, e eu queria dizer para vocês que também pensamos em algumas reflexões. Inicialmente, nós vamos citar aquela parte do capítulo onde Abdu está em diálogo com os obsessores, com aqueles que estavam, naquele momento, tentando se aproveitar das energias, e ele fala a respeito do sentido da vida. Ele fala também a respeito dessas leis que regem o universo. Pensando no sentido da vida, que é algo que devemos estar sempre a refletir em nossa caminhada. E aí buscamos, na benfeitora Joana de Ângeles, através da psicografia do querido tio Di, no livro Vidas Vazias, no primeiro capítulo, que é intitulado novamente Vidas Vazias, ela faz uma colocação exatamente que merece a nossa reflexão do que estamos buscando na nossa caminhada. Quando ela diz que a ambição pelas coisas de imediato significado tem substituído os valores legítimos da emoção. E ela nos apresenta 4 valores: a prece, a meditação, o afeto e a solidariedade. Jussara trouxe na sua introdução, e depois ela tocou novamente a respeito da prece, mas eu queria destacar que o próprio Allan Kardec, abordando este aspecto em O Livro dos Espíritos, na parte 3ª das Leis Morais, nos traz no capítulo 2, que é da Lei de Adoração, a questão 659, que vai indagar qual o caráter geral da prece. E os benfeitores respondem 3 momentos, dizendo que a prece é um ato de adoração, que orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele, apresentando esses 3 movimentos: louvar, pedir e agradecer. E nessa reflexão da benfeitora, quando ela coloca esta volta a este sentido através da prece, é importante fazermos este mergulho para dentro de si mesmo e estar buscando quais são os momentos da nossa existência que temos, de fato, nos aproximado da prece.
em conexão, em louvor, porque é comum do ser humano estar sempre a pedir, esquece de agradecer, mas querendo a resolução das suas dificuldades. Mas estamos, de fato, como o capítulo mostra, nessa introdução do capítulo, esta oração que prepara para os trabalhos, o quanto, de fato, temos levado para as nossas atividades do cotidiano, independente das nossas necessidades, esse movimento da prece. Mais adiante, a benfeitora ela vem colocar neste capítulo 1 do livro Vidas Vazias, que torna-se urgente uma alteração de conduta, onde nós devemos buscar novos focos de interesses existenciais. E, neste momento, ela apresenta 3 destaques desses interesses, que é a conquista da paz, a conquista do trabalho, da beneficência e a conquista da imortalidade. Ou seja, ela está nos apresentando este caminho para podermos buscar sempre o sentido pelo fato de estarmos aqui. Um sentido, um propósito que não vai permitir em momento nenhum que a nossa vida seja vazia, porque ela própria, em uma outra obra, ela coloca liberta-te do mal, que se a nossa vida ela fosse uma linha reta, em algum momento nós seríamos tomados pelo desinteresse, pelo desgosto. Então, é justamente esta movimentação que faz com que busquemos novos propósitos, busquemos este sentido que, momentaneamente, pelas condições desafiadoras, adversas, tenha tomado corpo na nossa movimentação diária. E era isso exatamente que Abdu tentava, naquele momento, esclarecer àqueles espíritos sobre este sentido e sobre estas leis que, de fato, traziam esta movimentação. E, na sequência, se trata dessa transformação moral, daquilo que é necessário na nossa caminhada. Quando nós encontramos no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17º, Sede Perfeitos, aquela frase que é tão conhecida de cada um de nós, que já estamos neste trabalho intenso, no estudo, no aprofundamento, na vivência do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, quando ele afirma, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende para domar as suas más inclinações. E o quanto estamos fazendo em nosso dia a dia esse esforço para que as nossas más inclinações que existem em cada um de nós, ainda na condição de planeta de provas e expiações, estamos a colocar em nossas ações estas más inclinações que ainda não conseguimos dominar, mas estamos nos esforçando para a transformação moral e, neste esforço, para sairmos do lugar aonde desejamos alcançar. Daí a necessidade de estarmos observando em que ponto nos situamos, porque reconhecendo essas más inclinações, vamos projetar, sair deste lugar e quais são os passos que precisaremos dar para essa transformação moral
que houve o convite neste capítulo e que nós, a todo instante, estamos sendo convidados. Mas voltando ao que a benfeitora traz a respeito deste sentido existencial, quando ela trata deste trabalho da beneficência, o quanto estamos buscando também este exercício na nossa caminhada. E aí vamos para o capítulo do Evangelho, que é o 13º, que fala, que é intitulado Não saiba a vossa mão esquerda o que dê à direita, no item 11, a beneficência. Adolfo Bispo de Argel nos traz reflexões importantes neste capítulo e que nós precisamos também nos situar neste trabalho da beneficência, porque quando estamos em busca desse trabalho, automaticamente estamos trabalhando pela nossa transformação moral. E ele diz, Adolfo Bispo de Argel, pudesseis, meus amigos, por única ocupação, tornar feliz os outros. Estamos fazendo este trabalho de tornar os outros felizes? Quais são os nossos esforços de sair de si mesmo para ver que o outro que está à nossa frente tem dificuldades e estamos auxiliando com este grupo de espíritos que se colocaram à disposição nesta tarefa de socorro a quantos desencarnaram por conta deste tsunami. Então, a tarefa de socorro para que eles pudessem sair daquela condição é o convite que estamos a todo instante a receber da vida. E não podemos nos esquecer que neste momento de pandemia, quantas e quantas situações nos colocam à nossa frente para que possamos trazer este exercício da beneficência. Ainda Adolfo, bispo de Argel, nos coloca para a compreensão de nossas obrigações para com os nossos irmãos. Ele nos convida para irmos a estes que estão vivendo as suas dificuldades, fazendo uma reflexão para as grandes calamidades que nós já tivemos oportunidade não de estar na linha de frente, mas de ouvir esses relatos, como ouvimos do tsunami que aconteceu, do livro que estamos fazendo esse estudo. O quanto nós podemos fazer, saindo da nossa zona de conforto, a começar pela oração. Quantas vezes nos dedicamos a orar nessas condições de calamidade, que a todo instante o nosso planeta é convidado pela lei do progresso para poder fazer esta mudança. Quando nós oramos, a nossa oração vai fazer um movimento na direção daquele que é o nosso alvo, a quem nós destinamos as nossas preces. Isso é uma ação que necessitamos estar buscando mais e mais, para que estes que vivem nas suas misérias, nas mais variadas condições que os deixam infelizes, que nós possamos estar exercendo o nosso papel na direção que vai trazer uma modificação na própria psicosfera do nosso planeta. Mas tem algo também que
Adolfo, bispo de Agel, coloca quando ele faz uma exclamação na palavra caridade. Por que estamos insistindo neste aspecto? Porque o próprio capítulo, ele está a nos mostrar este exercício da caridade que a equipe socorrista, muito bem preparada, e que estava recebendo o apoio das entidades superiores para que aqueles trabalhos que se desenvolviam pudessem atender ao plano que foi elaborado. Então, ele nos fala caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que há de conduzir os povos à felicidade. Quantos de nós buscamos a felicidade e momentaneamente nos esquecemos de que quando agimos na caridade, com caridade, automaticamente estaremos a experimentar a felicidade por aquela ação que levamos a felicidade ao outro. Mas neste capítulo, nós também gostaríamos de fazer um destaque que a própria Ângela fez a leitura no resumo que apresentou, quando Manuel Filomeno de Miranda trata de que não há violências nas leis de amor. Neste quesito, é importante considerar que estamos dispostos a ajudar, mas aqueles aos quais nós queremos ajudar precisam também estar abertos e receptivos a este auxílio. Vamos trazer um exemplo que é do nosso cotidiano. Os pais, eles educam os seus filhos. Eles trazem nesse processo de educação o melhor e vai estar conduzindo-os para que a moral faça parte da sua existência, da existência dos seus filhos. De repente, um desses filhos, mesmo com todo o exemplo que é carreado pelos pais, eles optam por seguir algum tipo de vício. Os pais, quando tomam conhecimento, vão estar mostrando para aqueles filhos, para aquele filho que fez esta opção, quais são os prejuízos da continuidade da escolha daquele caminho. É claro que o filho vai ter a escuta, mas ele tem o que nós chamamos de livre-arbítrio. E aí vamos também, em O Livro dos Espíritos, já ainda na parte terceira, mas no capítulo 10, que trata da lei de liberdade, quando no item 872, Allan Kardec, ele coloca uma frase que é peculiar. Cabe à educação combater essas más tendências. Esse processo de educação não está somente a cargo dos pais, mas de todos nós que convivemos com as pessoas com as quais elas se apresentam, saindo desse rumo, saindo dessa diretriz, daquilo que nós aprendemos com o Evangelho de Jesus, qual deve ser o nosso roteiro, e a partir de então, nós vamos estar, em primeiro lugar, educando através do exemplo. Porque de que adianta eu dizer a meu filho não fume se eu estou a fumar? Então, é o exemplo o primeiro educador. Mas a partir
deste exemplo que nós demonstramos, das palavras que nós utilizamos, ele resolve, ele insiste naquele caminho que não é o caminho correto, o caminho do bem, ele responderá, porque a semeadura é livre, nós conhecemos muito bem esse dizer, mas a colheita é obrigatória. Então, responderá ele no futuro, mas nós deveremos a todo instante fazer o investimento. Foi o que aconteceu com Santa Mônica. Ela era vítima de um casamento infeliz, tinha 3 filhos. Um deles era Agostinho, o rebelde, mas Santa Mônica, ela amava a Jesus e ela desejava que o seu filho ele se transformasse num cristão. E o que ela fez? Durante 27 anos, ela não desistiu. Ela orou para que ele pudesse se converter ao cristianismo. E quando isto aconteceu, ela descansou e desencarnou em paz. Então, nosso investimento deve ser a todo instante, incessantemente, sem cansaço, porque o nosso papel nós estamos a fazer. O livre-arbítrio deixa para cada um fazer as suas escolhas. E para finalizar as nossas reflexões, nós gostaríamos de pontuar a sintonia que é necessária se estabelecer em qualquer trabalho, quando aquela mãe, em desespero, ela consegue estabelecer a sintonia porque há um destaque da sua fé. É isso que devemos buscar e que a oração é este canal de conexão que está à nossa disposição e que precisamos estar mais voltados para estabelecer esta sintonia, para resgatar esta conexão que momentaneamente tenha sido perdida. No Livro dos Espíritos, na questão 660, ainda tratando da questão da prece, Kardec indaga: a prece torna melhor o homem? Sim, porque aquele que ora com fervor, com confiança, ele consegue resistir à tentação do mal. E Deus envia os espíritos para assisti-los. Então, cada um de nós deve buscar resgatar este momento de oração, para que, se porventura esteja no nosso planejamento da presente existência, vivermos momentos como esse, não estamos à margem deste processo. E se porventura estivermos mergulhados neste turbilhão, que a nossa sintonia seja capaz de estabelecer uma conexão com a espiritualidade superior e conseguirmos ser resgatados de um local como esse e seguirmos para um despertar mais suave. Essas são as nossas reflexões sobre o capítulo que estamos estudando. É com você, Gi. Maravilha, Tânia, muito obrigada. Você foi muito feliz ao lembrar da história de Santo Agostinho. Quem não conhece, vale a pena, porque dá força para a gente enfrentar aí as dificuldades, né, nos nossos interrelacionamentos, e que esses mais difíceis depois se tornam os de destaque no bom sentido, né, assim como também Paulo de Tarso foi. Muito obrigada. Então, agora nós vamos fazer a primeira pergunta, que o Laudes vai responder. Laudes, na página 55, MPM diz: atendendo a uma mulher desvairada que segurava uma criança também lacrimosa e inconsolável. Pergunta: pensava que as crianças não eram submetidas a este processo de sofrimento após a desencarnação.
Como explicar esse fenômeno relatado no livro? Queridos amigos, votos de paz, uma alegria estarmos juntos nessa noite de estudos. Pensando na pergunta, primeiro vou ao Livro dos Espíritos, para pegar na pergunta 197 a 199, a sorte das crianças após a morte. Nós vamos pegar ali os comentários de Kardec nessas perguntas profundas para trazer que o espírito é um espírito imortal, apesar de ter o seu processo de desencarnação em tenra infância. Mas daí ficamos pensando, quantos de nós não nos comovemos de ver uma criança com algum tipo de sofrimento físico, mental, genético ou outros? Nos compadecemos às lágrimas, tentando num laço de empatia também pensar o que aquele querubim, o que aquele anjinho realizou nessa existência para merecer tal fardo. Se não fosse a justiça da reencarnação, talvez não poderíamos considerar Deus verdadeiramente justo. Considerando todo esse sofrimento, a morte, da mesma maneira nos bate ao peito para pensarmos exatamente qual é o futuro dessa criança e por que ela mereceu desencarnar em tenra idade. Que às vezes os mais velhos ficam e aquele mais jovem vai, de repente, de uma maneira prematura. E como nos fala no livro, de uma forma violenta. Mas dessa passagem vale alguns pontos de reflexão. Me permitam voltar ao livro para destacar alguns pontos. Quando nos falam na página 56, sequência dessa pergunta, dizendo assim, que a pequenina, a filha, encontrava-se livre da injunção perispiritual da matéria. Logo acerenou-se ao receber as vibrações que se exteriorizavam deste servidor em sua direção. Conforme o atendimento chega, a criança já vai acerenando. Ela não estava aprisionada à matéria, diferente da sua mãezinha. Mas quando a gente vai um pouquinho mais à frente, que a mãe também acaba se despertando através justamente dos instintos maternais induzidos pelos benfeitores, apresentando a sua filha para que pudesse perceber que ela também precisaria de auxílio, os benfeitores colocam que a partir daquele momento se encarregariam das providências compatíveis com o seu estado. Ou seja, cada uma das duas seriam encaminhadas conforme o seu estado evolutivo. Isso vale muito a pena relembrarmos no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, que vem trazendo as questões, primeiro, no Código Penal da Vida Futura, os 33 itens que nós podemos avaliar na nossa existência, aonde que eu posso estar empregando mal o meu tempo, o meu precioso tempo de existência, ou aonde eu empreendi em jornadas passadas, sejam atos que podem ter feito os erros ou os equívocos para o meu aprendizado da minha alma imortal. Agora, pegando esse Código Penal da Vida Futura, nós vamos perceber que tanto a criança, que vai desencarnar, que traz uma morte prematura, tem no seu passado uma história, que vai muitas vezes agora ter uma desencarnação precoce para justamente viver, às vezes, um pedaço de existência interrompida no passado, para, de repente, viver aquela falta existencial que foi interrompida, às vezes, de um suicídio direto ou indireto, ou de uma existência, de repente, levada sem considerar o seu espírito imortal, mas considerando os prazeres da carne, e dessa jornada vem para trazer ainda um pouquinho de expiação ou de prova, o que também esse fato acomete aos pais, que são deixados o seu ninho vazio daquele querubim querido. E pensemos, quão doloroso não é um lar quando aquele filho interrompe uma lei natural, que de repente a expectativa é que os pais pudessem ir primeiro, se veem na obrigação agora de velar o filho que desencarna precocemente. Para isso, nessa desencarnação
prematura, mas também violenta, vale ler um pedacinho do livro Céu e Inferno no capítulo do passamento, que nos fala o seguinte. Capítulo 1, na segunda parte, no item 12. Na morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Nenhuma desagregação parcial pôde iniciar previamente a separação do perispírito. A vida orgânica em plena exuberância de força é subitamente aniquilada. Nestas condições, o desprendimento só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. O espírito colhido de improviso fica como que aturdido, sente e pensa, acredita-se vivo, prolongando essa ilusão até que compreenda o seu estado. Quando o perispírito está ligado nas células vermelhas, fazendo o seu envoltório em cada uma dessas membranas celulares, num processo aonde vai conduzindo a renovação desses tecidos, desses compostos celulares, quando há uma morte natural, que essa energia vai se esvaindo e a célula não se regenera, e o perispírito vai se desligando daquelas células que vão morrendo, o perispírito vai fazendo a sua desencarnação de uma maneira natural, lenta, gradativa. A ruptura trata-se de uma agitação dessas células. O desenlace desse perispírito vai começar depois da morte orgânica. Ou seja, trata-se de um torpor, um tormento a todos os espíritos, inclusive para as crianças. Porque às vezes olhamos a criança e pensamos que, já que ela não teve nenhum grande acontecimento nessa existência que relatasse ou fizesse o mal ao seu próprio prejuízo, pensamos que ela deve estar sofrendo algum tipo de injustiça. E na doutrina espírita, vamos perceber que não há injustiçados. Mas nessa percepção de avanço e progresso do espírito, é bom relembrar no livro Entre a Terra e o Céu, psicografia de André Luiz por Chico Xavier, que nos lembra a visita de Clarencio em uma comunidade na erraticidade, o Lar de Bênçãos. Clarencio fazia uma visita nesse Lar de Bênçãos, que era uma comunidade que recebiam as crianças desencarnadas, para pensar como ficaria um coração de uma mãe, naquele tormento de não mais poder abraçar a sua criança. Como ficaria, de repente, essa mãe que poderia se separar agora por condições diferentes de evolução do espírito da sua filha para a condição espiritual dela própria? Este lar, permitindo as visitas, para que essas mãezinhas pudessem ver os seus filhos, sentir as suas vibrações, o seu amor, o seu carinho. Trata-se nesse livro um relato de um espírito jovem, de um menino chamado Júlio, que havia desencarnado precocemente. Havia sido vítima de um afogamento. Mas ali fala realmente de todas as dificuldades que este menino, Júlio, estava passando lá no mundo dos espíritos. E tem um relato que os benfeitores relatavam àquela que cuidava de Júlio, que diziam para ela mais ou menos assim, ó: os espíritos benfeitores, eram dois, Augustus e Cornélio, que auxiliavam na comunidade Lar de Bênçãos, são de parecer que ele, Júlio, não conseguirá adquirir aqui qualquer melhora real. Antes da reencarnação que o aguarda, traz a mente desorganizada por longa indisciplina. O menino estava lá, sendo acolhido neste lar, mas ele, não somente, mas em especial, apresentava essa mente indisciplinada e foi levado para que Clarencio, André Luiz e outros pudessem tomar parte do que acontecia com o menino, esclarecendo que em jornada passada, antes dessa do afogamento, ele havia sido um suicida e havia feito uma lesão muito grave
na sua região esofágica e de traqueia. E nessa, ele volta, e volta com múltiplas fragilidades físicas. E acaba não sendo um suicida, mas tendo uma morte violenta por afogamento. E ainda no mundo dos espíritos, encontra-se com a mente aturdida, passando por muitas dificuldades, mas recebendo o devido auxílio. Estavam programando um processo reencarnatório para que a reencarnação pudesse também programar a sua melhora, provando e expiando, num processo de aperfeiçoamento natural do espírito infantil que todos nós o somos. Agora, quando pensamos nesta criança que está relatada no livro, nós não podemos trazer a informação se ela vai na erraticidade em nenhum lar passando por alguma dificuldade, porque logo após a sua morte orgânica, ela já não está ligada aos liames carnais. Ela está livre, passando o tormento por justamente estar em um tormento de uma morte violenta. Está nos braços da mãe, sofrendo, chorando, mas de toda a vibração do acontecimento do ato violento, do tormento materno, mas que ela já não estava vinculada àqueles despojos, que muitas vezes nos tormentos daquela maioria que estava vinculada às necessidades carnais, ela, pelos relatos, não estava. E bastou a presença do benfeitor ali irradiar para que a sua apreensão emocional já fosse liberta, ela já estivesse se sentindo melhor e acolhida e pudesse ter o devido direcionamento. Mas, para esclarecermos que a direção dela e a mãe podendo pegar caminhos diversos, a depender exatamente da maneira que todos nós agimos perante a esse Código Penal da vida futura. Seria isso. Muito obrigado. Obrigada a você, Laudes. Foi excelente a sua contribuição. Agora nós vamos convidar o nosso querido amigo Lincoln para responder a última pergunta. Na página 51, MPM nos traz: chamando-nos a atenção às fortes ligações espirituais mantidas pelos recém-desencarnados, que nem sequer haviam dado conta da ocorrência grave. Imantados aos despojos, destorcegavam, experimentando a angústia do afogamento, as dores das pancadas produzidas pelos destroços, o desespero defluente da ignorância. Poderia nos esclarecer mais sobre o impacto das mortes violentas no espírito e o que os faz ficar imantados aos despojos, ressentindo os últimos acontecimentos? Boa noite, Lincoln. Boa noite, Gi. Boa noite, Laudes. Boa noite a todos os corações amigos que estão sempre conosco nesta quarta-feira. Preliminarmente, eu gostaria de deixar já 2 indicações aí para aprofundar esses estudos, ou buscar com mais detalhes essas questões, que seria justamente o capítulo 3º da 2ª parte do Livro dos Espíritos, que trata da volta do espírito extinto à vida corpórea à vida espiritual. E também um capítulo maravilhoso que o Laudes já mencionou aí, do livro O Céu e o Inferno, 2ª parte, capítulo 1, o passamento. É um tratado que Kardec coloca ali para compreendermos exatamente essas questões. Para iniciar, nós gostaríamos de lembrar algo muito importante que está registrado na Gênesis, no capítulo 11, item 18, onde fala sobre o processo de encarnação. Lembra ali, Allan Kardec, que o perispírito, no seu processo de encarnação, se une molécula a molécula ao corpo. Então, quando nós, como espíritos, estamos vinculando-nos através do perispírito ao óvulo fecundado para produzir ali os comandos de formação e materialização do corpo no ventre materno, este processo se realiza molécula a molécula. Então, da mesma forma, quando ocorre o processo da morte do corpo físico, também se realiza, molécula a molécula, esse desprendimento do perispírito em relação ao corpo que ele ocupou durante determinado tempo. Por isso, pode-se dizer que morrer não significa desencarnar. É um conceito interessante de compreendermos. A morte refere-se, naturalmente, ao corpo físico, é um fenômeno biológico que acontece com a paralisação dos órgãos vitais do corpo. É um fenômeno
que nós já conhecemos bem. Agora, a desencarnação é a libertação do espírito dos laços magnéticos que o prendem a este corpo. Isso não acontece necessariamente no mesmo instante. Nós vamos encontrar na questão 155 do Livro dos Espíritos esta pergunta exatamente que Kardec faz aos espíritos. A separação se dá instantaneamente do corpo em relação com a morte do corpo físico? Eles respondem que não, que a alma se desprende gradualmente. Uns espíritos vão desencarnar de forma mais rápida, ou seja, vão desvincular-se do corpo de forma mais rápida, podendo se realizar em termos de horas essa libertação, e outros, daqueles principalmente que somos muito apegados assim às questões materiais, especialmente na área da sensualidade, das paixões, das sensações mais fortes, isso dura muito mais tempo. Inclusive, ele menciona nos seus comentários dessa questão, pode durar lá, Lua, pega sua comida e leva sua roupa. Dias, meses até essa separação. Então, nós verificamos que cada tipo de desencarnação terá um comportamento diferenciado em relação a este vínculo que cada espírito tem com o corpo. Por exemplo, numa morte natural, que acontece usualmente quando nós atingimos a velhice, ou por uma doença que nos atinja, este fluido perispiritual vai se desprendendo gradativamente dos órgãos, de tal forma que quando acontece a desencarnação efetiva, é feita de uma forma mais tranquila. O espírito não sente tanto essa separação. Foi uma questão que Kardec levantou na pergunta 154, né? Ele até pergunta se é dolorosa a separação da alma do corpo. A resposta simples foi não, que o corpo sofre mais durante a sua vida do que no momento da desencarnação. Isso nos processos de mortes mais naturais. Nós sabemos, naturalmente, que há um sofrimento bastante prolongado nos casos de enfermidades que atingem o nosso corpo de uma forma assim mais grave, né? Mas cada espírito terá suas experiências próprias neste processo. Já a morte violenta, conforme já destacou o nosso querido Laudelino, essa desagregação, ela é feita, esta ruptura, né, a morte violenta provoca uma ruptura muito drástica em relação ao espírito que ocupava aquele corpo. Então, não há um tempo do perispírito ir desagregando-se gradativamente deste vínculo que mantém, para que aconteçam as duas coisas ao mesmo tempo, a morte com a desencarnação. E é nesse processo, no caso de morte violenta ou acidental, que nós vamos ter os maiores sofrimentos, muitas vezes, dependendo de como nós vivemos durante a nossa existência também. Então, a vida física, a vida do corpo extinguindo-se, inclusive por desagregação de todas as energias vitais, quando nós somos muito vinculados àqueles aspectos mais materiais da vida, quando nós temos ou gravamos impressões muito graves e permanentes em nosso perispírito, frutos das nossas sensações mais grotescas, nós impregnamos esse perispírito de energias tão primitivas e densas que nos vinculamos muito mais profundamente a este corpo. Então, vamos ter um processo de separação muito mais prolongado em relação àquele corpo que já morreu e a libertação do espírito através do processo de desencarnação. E Allan Kardec chega a mencionar que este prazo de demora dessa separação, que pode tardar dias, meses, ela não implica, inclusive, a existência no corpo daquela energia vital, a vitalidade dele. Pode estar sem a vitalidade, mas o perispírito continua vinculado, porque está com aquela afinidade profunda com o corpo, especialmente na área da sexualidade, como falamos há pouco. Então, esse sofrimento que o espírito tem durante esse processo, ele será
tanto maior quanto mais lento for o desprendimento. E esse desprendimento, ele está na razão direta do adiantamento moral de cada espírito, como já temos comentado. Mas por que nós chegamos a este ponto de enfrentarmos a desencarnação de uma forma tão sofrida? Cada espírito, durante a sua vida, tem as suas oportunidades, muitas vezes, de aprender algo a respeito da vida após a morte. O texto de Manuel Filomeno menciona o sofrimento que ele observava em razão da ignorância dos espíritos da sua própria situação. Esta ignorância, e vale para nós também como um alerta, ela é decorrente de quê? De que nós fomos indiferentes àqueles convites para aprofundar mais conhecimentos, de que nós, de alguma forma, nos rebelamos contra essas ideias, não admitimos, não queremos entrar nesses assuntos, vamos conduzindo a nossa vida e deixando o assunto para depois, né? E muitas vezes nem na fase da velhice nós não entramos nessas reflexões. Então, naturalmente, este processo de ignorância será um fator bastante complexo, o que poderá promover bastante sofrimento para nós. Então, cada um de nós vai viver a sua experiência, como vimos ali neste capítulo, que sensibiliza bastante a todos nós pelo quadro que é descrito pelo nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda, mas é uma realidade muito presente em um planeta como é o nosso, de provas e expiações, onde a maioria de nós carrega imperfeições muito graves em relação à nossa realidade atual, decorrente de comportamentos do passado, mas com aquela oportunidade de buscarmos nesta encarnação a renovação desses valores e a preparação do nosso retorno à pátria espiritual de uma forma mais tranquila. E nesse capítulo do livro Céu e Inferno, no item 14, Kardec coloca ali que nós temos a oportunidade de trabalhar esta purificação, reprimindo naturalmente as nossas más tendências, dominando as nossas paixões, abdicando de vantagens mais imediatas em relação aos valores e coisas da vida e investindo mais nos benefícios futuros de um sacrifício ou de uma renúncia atuais. E, finalmente, complementamos o nosso comentário recordando uma frase de Jesus que vamos encontrar no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 51, onde o Cristo nos fala: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Agora eu entendi o porquê dessa frase do Cristo. Porque a morte, que é a morte do corpo, nós só a veremos se nós não estivermos em nível de espiritualidade suficiente para escaparmos dos transtornos da morte. Se nós tivermos desenvolvido esses valores morais, nós não veremos essa morte, porque a nossa libertação do corpo será de uma forma muito mais tranquila, compatível com a nossa evolução moral na prática do amor e decorrente da prática do bem. Os comentários, então, Gi, que deixamos para a noite de hoje. Maravilha, Lincoln, muito obrigada. Essa sua última fala me lembrou, né, da fala de Jesus: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Muito bom. Exatamente. Amigos, mais uma vez agradecemos a cada coordenador que nos trouxe o seu cabedal de conhecimento, de esforços aí para facilitar o nosso estudo dessa obra maravilhosa. A todos que estiveram conosco, muito obrigada e até semana que vem.